Quando as coisas não acontecem do jeito que eu quero, em lugar de ficar triste é melhor quando eu espero pra saber o porquê, o que o Senhor quer me mostrar, o que Ele quer dizer, quando não faz aquilo que o meu coração quer mais. É fácil sorrir quando a gente acredita que Deus toma conta da nossa vida, e é tão bom saber que Ele vai suprir qualquer necessidade que eu sentir, mas às vezes fica difícil acreditar que aquilo que eu quero não é o melhor pra mim. E então procuro meu Senhor e lhe digo que não consigo entender, mas que posso crer que Ele sabe realmente o que é melhor. Agradeço, Senhor, por fazeres em minha vida só aquilo que Tu queres. Agradeço porque, apesar do que sou, Senhor, ainda me tratas com tanto amor. É fácil sorrir quando a gente acredita que Deus toma conta da nossa vida, e é tão bom saber que Ele vai suprir qualquer necessidade que eu sentir. Deus pode suprir qualquer necessidade. No programa de hoje estaremos recebendo a visita da doutora Selma Tavares. Ela é psicóloga, psicoterapeuta familiar e também de casal. Estará abordando o tema relacionamentos doentios. E você, assinante, você que vai participar e costuma participar, tirando as suas dúvidas, que para nós é muito importante, preste muita atenção no tema de hoje, porque muitas vezes você que já teve um relacionamento com o pai, com um familiar dependente de álcool ou outras substâncias, acabam se envolvendo no decorrer da vida com outras pessoas que também têm esse mesmo perfil. E se pergunta, poxa, já aconteceu isso no passado, vai repetir tudo novamente? É sobre isso que nós vamos falar. Esses casais que acabam muitas vezes não se entendendo e se perguntando. A doutora Selma vai explicar muitas coisas do porquê você acaba escolhendo esse e não outro parceiro. É muito importante a sua participação. Continue tirando as suas dúvidas através dos nossos e-mails e também através do hotline 11 28 18 17 00 e do nosso hotline, que é programaabc@netservicos.com.br. E nós vamos agora falar um pouquinho desses relacionamentos doentios. Obrigado pela presença, Selma. Obrigada pelo convite. Tudo bem com você? Tudo bem. Já da última vez que nós batemos foi um papo muito bom, muitas pessoas acabaram te procurando também a nós, e hoje você vai falar sobre um tema que é intrigante, porque os casais muitas vezes se perguntam, ficam com essa coisa, será que é tudo por acaso? Os relacionamentos começam, uns mais duradouros, outros tão rápido, e é sobre isso exatamente que nós vamos falar. Você tem muita procura de casais? Acho que eu tenho mais procura de mulheres com relacionamentos ditos doentios. E aí você falou uma coisa interessante, que é assim, da onde vem, é por acaso, se não é? E eu estou pensando nisso e tenho lido sobre isso, que nós não somos tão livres para escolher assim. Que a gente já vem com algumas marcas, né, lá da nossa infância, lá das relações primárias, que determinam algumas escolhas de parceiros. Porque, geralmente, as escolhas a gente fala, nossa, como você conheceu ele e tal, não sei o quê. Não, mas era pelos olhos, pela roupa, ouvia a mesma rádio que eu, gostava das mesmas coisas. Né? Mas, na verdade, os encontros não são tão livres assim. A gente vai em busca daquilo que a gente mais sabe, daquilo que a gente mais conhece.
E, geralmente, a gente aprendeu a procurar essa mesma coisa de uma maneira onde a gente nem pensava ainda, né? Que é o caldo das primeiras relações que a gente tem. Quando as informações sobre afetos, sobre amor, sobre ódio, entram em nós de uma maneira onde a gente não pode nem escolher que não entre. Elas penetram, né? E a gente fica mais tarde se perguntando por que eu estou fazendo isso ou aquilo, por que eu estou escolhendo esse parceiro se me dá tanta dor e insatisfação. O que acontece aqui? Então, é um pouco essa caminhada, disso que você perguntou. É muito interessante. E uma coisa que é muito comum em consultório, a gente, na consulta, principalmente de esposas de alcoólicos, normalmente ela teve o pai que foi alcoólico. E na consulta, geralmente, elas costumam fazer essa colocação. Poxa, mas não bastou eu ter o meu pai, ter sofrido, ver minha mãe, um sofrimento muito grande, mas quando eu conheci meu companheiro, ele não bebia tanto. É muito interessante, não é? Porque a grande maioria das esposas de alcoólicos tiveram em sua família essa pessoa, que é o pai, é uma pessoa que ela ama e aprendeu o jeitão dele, mole de falar, enfim, todas aquelas coisas que muitas vezes não é legal para a mãe, mas para o filho ele não vai ver e nem vai fazer esse julgamento. É por aí que as coisas dão essa sequência? Olha, é bem por aí. A gente pode pegar o caso do alcoolismo, a gente pode pegar outras drogas também, e pode pegar também outras situações familiares, não importa, né? O que importa é que, assim, essa mulher vai atrás de resolver uma coisa que não foi resolvida lá no passado. E, geralmente, é uma falta que ficou, algo que não ficou redondo. E vai buscar, e assim, vai encontrar um parceiro que geralmente tem essa marca dessa falta. E essa mulher entra nesse percurso de tentar, de alguma maneira, dessa vez, resolver essa questão dessa falta. Que, quando a gente fala desses relacionamentos doentios, geralmente é a mulher que quer salvar esse outro, como se ele precisasse de salvação. Mas se a gente for pensar, se a gente pegar essa dinâmica, então, do alcoolismo, salvar do quê? Por que ela está salvando? Ela está salvando algo que ela não conseguiu lá atrás. Né, que talvez tenha nessa história a marca paterna e também a marca materna. Porque também a mãe, através do seu inconsciente, também passa conteúdo para sua filha. E essa mãe que casou com um alcoólico, essa mãe dela, talvez também tenha um pai alcoólico. Porque o alcoolismo vai passando de geração em geração se não quebrar esse padrão. Por isso que a gente que as mulheres que chegam lá, é exatamente isso, é tentar, de alguma maneira, interromper esse padrão, esse percurso doentio das relações. Né? Porque, assim, a criança que vive nesse lar fica com uma responsabilidade, uma incumbência não dada racionalmente. É uma incumbência que foi passada por essa via da onde a gente não pensa. Porque, na verdade, a gente é onde a gente não pensa, que é a questão do inconsciente. Sem dúvida. Né? O que a gente pensa é mais fácil. A gente faz esse jogo, manipula mentalmente, a gente sabe o que está falando, mas quem determina mesmo as nossas ações é daquele lugar onde a gente não pensou, que é lá de trás, né, que a gente acabou de falar agora, que são as questões mais do inconsciente. Então, sim, nesse sentido, sim. E é interessante, também um dos fatos que provavelmente você tenha muito, já teve em seu consultório, coisa corriqueira, são ciúmes de pessoas que é absurdo. Já tive vários casais que a companheira fala, olha, eu não posso sair de casa. Ele liga, ele marca, ele faz muita marcação. E às vezes chega até a agredir a pessoa. Casal bonitos, tanto homem como mulher. Esses ciúmes que às vezes a pessoa não sabe explicar, não sabe. E depois, no questionamento que a gente vai buscando, praticamente ele está copiando o pai que teve. Ele vivenciou os ciúmes do pai em relação à mãe, ou vice-versa. É incrível essa reprodução dos sentimentos dessa cultura da família, como impregna, como fica uma marca quase impagável. É verdade. Esse caldo familiar marca a vida da gente. Você está falando dos ciúmes, né, que a gente pode chamar de obsessão também, né? Obsessão. Né, que é uma obsessão.
E no alcoolismo tem uma fase, né, que a gente chama de ciúmes alcoólico. Tem também. Onde, quando a autoestima está tão rebaixada, que qualquer um é melhor que eu. Qualquer um, é o lixeiro, o padeiro, qualquer um é melhor que eu. Coitada da mulher nessa fase. E a mulher não pode fazer nada, porque Sim. ela não pode passar um batom, porque Tá por causa do traindo. outro. Não pode fazer, se tomar um banho e ficar mais cheirosa, não é por minha causa, é por causa do outro. Você imagina como está, né, o interno desse ser nesse momento, né, que não se vê melhor que ninguém no mundo. Então, essa mulher... Então, tem essa fase desses ciúmes alcoólicos. Mas, sim, Cláudia, eu acho que todos os afetos, sejam eles positivos ou negativos, vividos pela criança, numa fase onde ela não pode fazer escolha, isso não entra, isso entra, porque a criança não tem essa... Né, e isso vai se repetir na vida. Mas acho que é legal falar que as repetições têm um caráter também que pode ser positivo, porque a gente repete para poder resolver. Sem dúvida, muitas coisas. A gente não repete porque a gente é só insano, é burrinho, não sabe como fazer. As repetições vêm de encontro à necessidade de poder, quem sabe dessa vez eu resolvo. Né? Se a gente pegar mais a literatura mais psicanalítica, né, Freud fala um pouco disso, né, que a gente repete para elaborar, né, para a gente tentar resolver de alguma maneira. Então, assim, quando as repetições aparecem no consultório, elas... Primeiro que dentro do consultório não tem julgamento nenhum, a gente não julga, é o que acontece lá. Mas, assim, de alguma maneira, é um material de trabalho rico, porque é através dessa repetição que você sabe aonde está esse sujeito, em que posição ele está diante de um outro. Né? Se é na posição de submisso, de maltrato, se ele se coloca com um direito diante do outro. A gente percebe pela repetição em que posição ele está diante desse outro, que pode ser um outro relacionamento, um outro do relacionamento, ou pode ser um outro, o chefe, qualquer um que estiver numa posição... Que esteja numa posição onde ele é subordinado, ou um outro de igual, porque quem está assim não se sente igual a ninguém, se sente sempre diminuído, né, nessa condição. Então, quando chega no consultório a repetição, é ótimo, é um rico material de trabalho, porque a gente vê como é que eu estou diante do mundo, que posição eu ocupo nesse mundo. Se é assim, eu tenho direitos, posso ser respeitado, não admito determinados maltratos, violências verbais ou silenciosas, porque tem as violências que não se falam também. Não é só aquele que mete a mão que é violento, né? Congelar o outro, não falar, punir, castigar, né? Não sair, não trocar, fazer birra, competições dentro da relação. Isso tudo também é muito violento. Né? Então, tem vários tipos de violência que acontecem, as silenciosas, as sutis, e aquelas que são, né, assim, que todo mundo vê, todo mundo percebe. É por aí. Então, essas pessoas, quando, como você colocou, elas precisariam, quando elas aceitam esse tipo de comportamento do seu parceiro, na realidade, ela precisaria se ver também como uma pessoa mais inteira para não sofrer esse tipo de humilhação, de agressão, porque o parceiro, vamos dizer, no caso dos ciúmes, que eu não vejo nem até onde que seria patológico, é muito mais cultural, é um ciúme que está sendo reproduzido de acordo com a família. Sim, isso, sim. Tem que mostrar, tanto para um como para outro, e ser cobrado isso no dia a dia, para essa pessoa ter a capacidade de perceber onde que ela está falhando. Porque se a companheira permitir a agressão e não buscar um tratamento, isso não vai continuar para o resto da vida? Alguém não tem que dar um basta? E como se dá um basta a algo que parece tão familiar, né? É assim mesmo. Pode ficar nessa aceitação. Ficar. Eu acho que quando você fala de ter um sujeito mais inteiro para poder coibir esse tipo de coisa que a gente está falando, eu acho que a gente precisa, talvez, desmistificar um pouco das coisas que a gente ouve sobre a história dos amores românticos. Né? O amor romântico, no sentido de que ele tem data marcada historicamente, né? Assim, não nasceu do nada. E a cultura meio que incorporou
que o amor romântico esse de achar a minha metade, ou o chinelo que me falta, a tampa da panela que não tem, ou coisas desse gênero, parece que é verdadeiro isso, e as pessoas ficam tentando achar a sua metade. E a gente não acha metade, a gente é inteiro. Enquanto a gente não se colocar com o sujeito inteiro, a gente não acha companheiros que possam ter uma relação saudável. Se o outro vem para resolver uma questão minha de metade ou de falta minha, isso não é relação. Isso é necessidade. E quando é necessidade, geralmente dá na doença, que vira dependência. Né? Então, acho que isso é uma coisa importante para a gente dizer. Por isso que, quando você está falando o que tem que fazer para coibir isso, talvez é eu achar a metade de mim mesmo que perdi por aí. E fico achando num outro. Um outro que também está pensando que falta metade dele. Então, assim, é dois com fome, né? Que acabam, às vezes, se matando pela própria fome. Né? Sem dúvida. No caso desses relacionamentos doentios, deve ter vários perfis, muitos. Sim. Não é? E isso, sem dúvida, vai repercutir nos filhos. Ou você acredita que alguns se isentam de quando esse casal não vivem de uma forma saudável? Porque tudo começa nessa formatação. A família é ainda matriz para uma cabeça boa, para uma autoestima resolvida. Como é que você vê esses casais? O que eles vão, assim, delegar aos filhos? Então, de novo, os pequenos são herdeiros de tudo isso, né? Nós somos herdeiros de várias coisas. E a gente reage a essas heranças de muitas maneiras. Às vezes a gente reage fazendo a mesma coisa e às vezes também reage fazendo uma coisa às avessas. Perfeito. Indo para o oposto disso. Né? Por isso que a questão... Teria alguma explicação? Porque é exatamente isso que eu queria ouvir de você. Porque às vezes assim, o casal fala, caramba, eu tenho 5 filhos, eu dei educação para todos iguais. Por que esse não age? Ou aquele e só este? Porque talvez eu seja uma mãe para cada filho diferente. Eu tenho filhos e meus filhos, eu sei que cada um me vê como uma mãe. Se eu perguntar para uma, minha mãe é isso e aquilo. Se eu perguntar para outra, minha mãe é isso e aquilo. Porque a gente não é igual para cada filho. E ter vivido experiências traumáticas na família não nos vacina. Não nos vacina assim, tipo, tenho um pai alcoolista, nunca vou beber porque isso e aquilo. A gente vê que é muito pelo contrário. Você tem uma família que tem 4 filhos, um pai alcoolista e 2 lá não quer nem saber de álcool. E os outros começam a beber e fazem o mesmo caminho. Então, a gente vai reagindo de uma maneira, isso é um mistério. É essa complexidade do ser humano, né, que a gente reage de formas que não é um padrão. Não é de um mesmo jeito para todo mundo. Né? Vinha conversando com os meninos que vinham me trazendo agora e está falando com eles da questão da dependência química mesmo, que tem o chavão, a coisa do padrão, se comporta mesmo assim, você sempre mesmo assim. Pode ser que muitas coisas são iguais mesmo, a gente encontra muita coisa igual, mas tem um lugar que tem um lugar no ser humano que é único, singular, e esse não é igual a ninguém. Esse não tem forma. Não se faz outro igual no mundo. Verdade. E é nesse lugar onde a gente é único e singular, que é a nossa proposta de trabalho, é chegar ao mais próximo possível do que é esse si mesmo, do que é esse ser que não é igual a ninguém. Mesmo tendo usado droga, álcool, feito um monte de coisas reprováveis socialmente, mas tem um lugar que é único. E se ele se permite, e se a gente também se dispõe a achar esse ser que é singular, eu acho que isso é muito interessante para isso, no sentido de fazer um outro trajeto. Na verdade, é quebrar um paradigma. Se a gente falou de formatar, eu me lembrei na questão da linguagem do computador, né? Que é resetar, né? É começar tudo de novo, é zerar e começar de novo, se é que isso é possível. Porque o nosso passado é muito importante, seja ele louvável ou não, se eu me envergonho ou não dele, é a minha história. E ela é importante, até para fazer o avesso dela, para fazer diferente. Sem dúvida. Né? Para fazer outros caminhos. Né? Eu preciso, se me tirassem toda a minha memória, eu estava brincando da amnésia, me tirasse toda a memória, quem eu seria? Se tirasse todos os meus traumas, todos os sofrimentos, todas as coisas que eu vivi, quem eu seria?
Tem coisas que eu não gosto, tem coisas que eu gostaria de negar, tem coisas da minha família que eu gostaria de enterrar e nunca mais ver. Tem pessoas que, nossa, não gosto nem de encontrar. Né, assim, Verdade. Verdade, de verdade, não tô teorizando, né, de verdade mesmo. Mas assim, se eu tirar toda essa história, boa ou ruim da minha vida, eu sou nada. Eu não me entendo. Eu não sei de onde vim nem para onde vou. Né? Porque esse jeito, até de mexer a mão e de fazer de uma determinada maneira, não é do nada. Né? Se hoje estou aqui conversando com você, pode ser uma reação a esse todo ruim que veio, mas se foi uma reação a todo ruim que veio, nossa, que bom, estou orgulhosa de mim. Né? Verdade, Fiz uma sim. reação boa, né? Fiz uma boa limonada desse limão que foi a minha vida. Né? Então, essa história tem isso. Né, de colocar a gente em outro lugar, se a gente olhar para isso e parar de reclamar, de dizer, olha, de onde eu vim, porque me fizeram isso, fizeram aquilo. Fizeram o que puderam e o que eu vou fazer com isso é minha responsabilidade. E aí é bem mais sartriano, né? Assim, tipo, não interessa muito o que fizeram comigo, mas é o que eu vou fazer com isso. Né? E nesse sentido é o zerar que eu estou falando. Peraí, a partir desse percurso, vou fazer uma outra história, vou fazer outra coisa com a minha vida. Porque essa é a minha responsabilidade, não é mais de ninguém. Né? Você falando nisso, me remete com essa analogia mesmo. Porque dentro da cultura do uso de muitas pessoas, ele assimilou hábitos que seriam impraticáveis para ele continuar abstêmio. Se ele quer realmente mudar, ele tem que se converter a muitos outros comportamentos. Ele tem que abrir mão do velho homem. Então, eles realmente abdicam e conseguem enxergar esse momento singular de optar o que eu quero da vida. Para quê? Para que eu vou mudar? Ou por que eu vou mudar? Tem uma pergunta e uma resposta. Estou mudando, é aí que entra o nosso trabalho. O trabalho terapêutico do porquê que você está mudando. Com que finalidade? A finalidade é essa. É num autoquestionamento onde ele consegue olhar para trás e ver que dar continuidade àqueles comportamentos e àqueles hábitos, ele continua dando voltas. Então, ele tem que pegar um viés, ele tem que sair desse mundo do qual ele convivia, porque essa programação que está no inconsciente, a reprodução do comportamento vai remeter, porque ele já está condicionado. Acondicionado a todos aqueles hábitos que leva à lembrança, à sensação ao prazer, libera os neurotransmissores, dopamina, serotonina, enfim, já é o químico. Aí ele se torna um homem mecânico. Então, ele resgatar essa singularidade que cabe o papel do terapeuta ou das comunidades, dos agentes, no seu caso, que trabalha com a família disfuncional, precisa mostrar, agora chegou o momento, se você continuar, você está perdendo. Se ama sua mulher, que ciúmes? De onde vem esses ciúmes? Por que esse comportamento? Você ama, mas você está traindo a sua mulher, ou vice-versa? Está traindo por quê? O que você espera com isso? É trazer, fazer ele procurar e pesar nesse momento as opções, porque ele tem que saber para onde vai. Não adianta falar, eu fiz, eu não sabia. É por aí? Então, pegar esse homem velho que precisa se tornar novo, é disso que você está falando? Isso. Esse momento único, que ele tem que falar o que eu vou fazer nesse momento. Sim. E eu fiquei pensando nos ciúmes como uma marca, talvez, também desse lugar mais antigo, nosso, como um medo, né? Porque, assim, uma das coisas que eu percebo muito nessas relações muito doentes é o medo, né? Quem está morrendo de ciúmes está com muito medo, né? Está muito frágil, está muito vulnerável. Embora os ciumentos muitas vezes apareçam como grandes homens que vão lá e faça, aconteça, não sei o quê, mas geralmente essa máscara do homem poderoso, enciumado, que vai lá e quebra a cara, não sei o quê, geralmente é um menino muito frágil, com muito medo. Eu sempre digo que quando eu vejo um homem muito arrogante, muito prepotente, tem uma criança escondida atrás da mesa, morrendo de medo, que precisa se defender de qualquer jeito e se defende com essa armadura toda o tempo inteiro. Então, eu fiquei pensando nos ciúmes como a dor. Que dor é essa de desamor? Que a gente está falando de dor de desamor, de falta de amor, de demanda de amor não correspondida. Né? Então, é disso que a gente está falando.
Então, assim, que ciúmes é esse que deixa, né, de pensar que pode perder o objeto do amor e entrar num tamanho desespero de perder o controle e o raciocínio? É verdade. Né? Olha, mas isso aqui nós vamos dar vamos dar uma... vamos fazer uma reflexão bem rapidinho, mas com esse intervalinho, porque está tão interessante que eu sei que você quer continuar escutando a doutora Selma. A gente volta já já. É o nosso break. Muito tempo andei distante do Senhor, tentei fugir do seu calor e me esconder do seu olhar de amor. Mas me encontras em qualquer lugar, mesmo estando nos mais altos céus ou nas profundezas do imenso mar. Pra onde irei? Longe do seu amor. Ele compreende, sabe o meu pensar, vê minhas lutas, minha dor, o meu deitar e o levantar. Aonde então me esconderei desse olhar? Como fugirei? Não mais viverei distante do Senhor e não abandonarei tão grande amor. Ele me alcança onde quer que eu for, e então protegido sempre estou sobre os olhos do Senhor. Por perigos e angústia já passei, em momentos de aflição, mas mesmo assim pude sentir que a sua poderosa mão por águas mansas me guiou. Eu sou feliz, feliz, eu sou feliz, ó sim, Senhor. É o Espírito de Deus que habita em mim, me faz sentir feliz. Posso amar, amar, eu posso amar, ó sim, Senhor. É o Espírito de Deus que habita em mim, me faz amar, amar. Sim, eu tenho paz, paz, paz. Eu tenho paz no coração. É o Espírito de Deus que habita em mim, que me dá paz, que me dá paz. Posso cantar, cantar. Eu posso cantar, ó sim, Senhor. O Espírito de Deus que habita em mim, me faz cantar, cantar. Posso servir, servir. Eu posso servir, ó sim, Senhor. É o Espírito de Deus que habita em mim, me faz servir, servir. Você é feliz, feliz, você é feliz com meu Jesus. É o Espírito de Deus que habita em ti,
te faz sentir feliz. Eu sou feliz. Sou feliz, eu sou feliz com meu Jesus. É o Espírito de Deus que habita em mim, me faz sentir feliz. Estamos de volta com o programa Família, recebendo hoje a visita da doutora Selma Tavares, abordando o tema sobre família, né? Os relacionamentos doentios. Eita, coisa difícil, né, para se falar. É meio complicado, porque quase toda família tem um ou outro probleminha, mas nós estamos falando de um problema um pouco mais sério. Aquelas coisas que às vezes o casal está brigando, não está se entendendo e precisa ter, assim, às vezes um toque de quem lida com famílias. E também porque isso vai ter repercussão nos filhos. E nós estamos falando agora, além de falarmos desses relacionamentos, estamos falando que precisa morrer um pouquinho do aquele velho moço, que às vezes quer continuar casado sendo moço, a velha mulher que casada quer ainda ter certos papéis de solteira, e aí fica difícil. É por isso que nós estamos falando. Até onde esses papéis ainda vão perdurar e o casal não assumir o papel de um homem, de uma mulher, isso devido ao exemplo de não ter tido dos próprios pais, ou se não tiveram, agora é um momento de repaginar ou reescrever uma nova história. Então, reescrever uma nova história, ser um novo sujeito, requer viver algumas dores. Não se faz isso de uma hora para outra. Tudo na vida, todas as perdas que a gente faz, a gente precisa fazer um luto, né? Se a gente perdeu aquele velho homem, né, que usava, isso também tem um luto. Se a gente perdeu um tipo de comportamento, isso também tem um luto. Então, para começar um novo sujeito, precisa fazer um luto das perdas que a gente teve. Para começar uma coisa nova, sempre tem dor. E assim, o ser humano não quer viver nenhuma dor. Hoje, principalmente, nesse nosso mundo, é gozo pelo gozo, né? Quero gozar, gozar rápido. Quero ter prazer, prazer rápido. E não pode demorar, não. Tem que ser tudo agora. A dor, ninguém quer viver. Então, a gente tem pílula da felicidade, o antidepressivo para quem está triste, e assim vai, né? E muito rápido, tirar a dor muito rápido. Ninguém quer passar por ela. Então, para viver luto, para a gente fazer um novo caminho, para começar tudo de novo, precisa realmente passar por essa floresta, que eu chamo de uma floresta escura. É o pedaço escuro. Se eu quero atravessar um rio, eu não posso chegar na outra margem só na imaginação e no meu desejo. Tenho que atravessar o rio. Eu tenho que me molhar. E molhar significa viver processo, viver dores, alegrias, viver tudo que tem num processo. E hoje a gente parece que não quer muito isso, né? Quero um companheiro pronto, já resolvido, sem nenhuma angústia, sem nenhum problema. E eu acho que os encontros se dão muito nesse desejo, né? Na expectativa que eu tenho do outro. Eu acho que o amor é um suporte para duas pessoas que não se compreendem. E eu acho que a gente precisa saber que a gente não se compreende, que a gente é diferente, que a gente tem interesses, desejos, olhares e visão de mundo diferente. E quando as pessoas se encontram, principalmente na paixão, querem virar um só, né? Que não precisa ter trabalho nenhum, como se fosse quase como uma relação de mãe e bebê, dual. Quando estava lá no útero, que a temperatura é sempre igual, que tem amortecedor, porque a mãe, né, tem amortecedor. O bebê não bate a cabeça toda hora, né? Tem amortecedor, está dentro de um líquido quentinho. Né? Então, acho que tem esse desejo, esse sonho de voltar a ser um só no outro. Sem esquecer. E aí as pessoas se esquecem que somos muito diferentes um do outro. E o amor é essa ponte para viver o que não se compreende no outro. E poder conversar diante dessas diferenças. De poder olhar para o outro com empatia e tentar saber o que tem lá de novo e poder ou não aceitar isso, essa história, né? Então, para começar uma relação, a gente precisa ir com esse espírito de que o outro é diferente e que talvez ele não me compreenda muitas coisas, mas que tudo bem, que eu posso ser diferente com o outro, que o outro pode aceitar de mim o diferente.
Isso vale para qualquer, né? Sem dúvida. Desde as relações homem-mulher, homem com homem, mulher com mulher. A gente não está falando das orientações sexuais, mas sim dos afetos que rolam entre as pessoas. Isso é e muito como importante. é difícil se relacionar. O afeto né? é tudo. É tudo, e é tudo. E ele passa por todo ser humano. Independente das escolhas sexuais, da cor, da religião, seja lá o que for. Porque é aí que é a nossa singularidade, né? É o dentro da pele. Né? Sem Porque dúvida. fora da pele, né, é o que a gente aguenta sobreviver nesse mundo, né? É onde a gente vai fazendo os nossos papéis. Eu aqui nesse papel, lá eu sou outro papel, você é um papel aqui, é outro lá, e a gente vai vendo. Mas tem o dentro pele. O dentro pele é isso que nos iguala e é igual a todo mundo. Onde que geralmente nas questões da dependência química a gente vê que assim é onde a gente fica igual ao outro, que a dor ali unifica. Exatamente. Você costuma trabalhar com grupos de mútua ajuda? Então, um pouco dessa dinâmica das mulheres que têm relacionamentos muito sofridos tem muito a ver com as mulheres que amam demais, as madas. Mas tem outros grupos também, né, que tem questão dos afetos e dos amores. Tá? Então, tem esses grupos das mulheres, tem também as pessoas do Naranon e de todas as mulheres que vieram ou estão ainda dentro de uma família que está desequilibrada, que ainda tem muito sofrimento dentro da família, muita angústia, tudo isso que se vive quando se tem alguém que virou um tsunami. Né? Porque, assim, às vezes eu brinco assim, quando a família descobre que entrou uma questão de droga dentro dela, é assim, entrou um tsunami e ninguém sabe o que faz com aquilo. E ninguém sabe o que faz mesmo, muitas vezes. Né? Vira a família de ponta cabeça. E fica todo mundo muito paralisado com aquilo. E, assim, eu tenho falado muito com as famílias, né, que tem a questão do alcoolismo, da dependência química, de um modo geral, né, assim, que não se esqueçam que eles têm um conhecimento antes, a priori. Porque parece que, quando entra a droga, as famílias têm uma amnésia de toda a bagagem que tiveram a vida inteira, como se não soubessem nada. E eles sabem. Sabem pelo DNA, sabem pelo que viveram, sabem pelo que adquiriram no mundo. Eles têm recursos para lidar com aquilo. Porque eles ficam tão frágeis, tão vulneráveis, e que isso, de alguma maneira, também é muito injusto, principalmente quando vão buscar ajuda em lugares que informam de uma maneira incorreta e usam também a fragilidade. Né? Assim, eu sempre, gente, vocês sabem. Né? Vocês sabem. Vai lá buscar, que tem bagagem, tem recurso, tem as ajudas que tem por aí, é ótimo que tenha. Os grupos de autoajuda, as clínicas, todas as ajudas que tem hoje para a dependência química, que hoje, um tempo atrás, não tinha. Né? As famílias não sabiam o que fazer. E hoje também, né? Que bom que tem esse programa, né? Que as pessoas possam ver e ver que tem possibilidades, recursos, aonde procurar, o que faz. Porque, geralmente, a família fica muito se sentindo muito louca, é só comigo que acontece, não sei o que fazer aqui. Aí, quando vê que tem outras famílias, outras pessoas que têm a mesma dinâmica do problema, nossa, é um alívio. A dificuldade é igual, sem dúvida. Né? É um alívio encontrar pertencimento, assim. Nossa, não estou sozinha nessa. E tem coisa mais confortável no mundo do que a gente achar que tem um igual a gente, né? Assim, alguém me entende nesse mundo. E é nesse sentido que eu acho muito válido o grupo para eles terem referências, porque o casal normalmente não tem referência e a primeira coisa é o julgamento e a comparação. Julga e compara e fica muito naquilo que não existe, naquilo que você disse agora há pouco. Ela tem, assim, uma fantasia do que é amor, do que é um casal, o casal perfeito, o casal 20. Isso é muito mais uma fantasia, é algo que a mulher cria, mas não é vivido praticamente por ninguém. Não existe, isso é um sonho. Então, ela precisa ter referência do que é um casal, dessas situações, em que momento que se conversa,
como sai das situações que há momento para se falar, há momento que tem que colocar o que falta para um e não ficar com medo, com vergonha de falar isso me agrada, isso não me agrada, a que horas falar, combinar, tem que ter esse diálogo. Por coisas pequenas, muitas vezes, tanto o homem como a mulher, vamos dizer no caso da mulher, vamos dizer, a gente costuma até falar, há poucos dias estava fazendo uma entrevista, não lembro, Dr. Carlos, e ele estava dizendo assim, o sexo começa de manhã com o bom dia. Às vezes o companheiro à noite vem todo contente, satisfeito, e a mulher já está de mau humor e não sabe que logo de manhã ele não falou bom dia, saiu com a cara feia, ainda por cima chamou a atenção do filho. Já foi o suficiente para estragar. Tudo. Tudo. Ele chega e não sabe e não se conversam. Não é verdade? É por verdade aí. E não há necessidade de se falar, de se conversar? Então, coisa difícil, né, essa conversa? E ficam com picuinhas, um com o outro. Competindo. Muitas vezes. Porque dessas relações que estamos falando, tem alguns momentos onde se fica cheio de dedos. Porque o medo é muito presente nessas relações que a gente está falando. Tem muito medo, muita dor e muita insatisfação, né? Então, o medo, assim, vamos pensar no nosso medo, assim, a gente fazendo coisa com medo. Eu vou falar de mim, porque eu sei do meu medo, né? Cada um tem o seu medo. Não, quando o meu medo me pega, eu erro muita coisa. Eu fico indecisa, não sei se faço isso ou aquilo, né? Será que faço? Se não faço, se fizer vai dar errado. Então, o medo, até as minhas certezas ficam em dúvida quando eu estou com medo. Entendeu? Até aquilo que eu acho que eu sei, fica inseguro. Nessa hora você não é mais a terapeuta, você é uma pessoa comum. Você não se cobra. Só para falar do medo. Né? Não, eu sei que eu estou com medo. Eu acho que uma das coisas que a gente vai aprendendo na vida é assim, o que eu estou sentindo agora é medo. Né? O que eu faço com isso? Aí, o que eu estou sentindo agora? É vergonha. O que eu estou fazendo agora? É culpa. Você né? se permite. Tudo, Parabéns. Minha humanidade. Então, quando o medo me abate, eu sei que eu fico desconfiada de mim mesma. Assim, acho que eu não estou podendo contar muito comigo. Acho melhor tomar cuidado. É perigoso. E nos casais? O que acontece com os casais, geralmente, é que, assim, um dos parceiros... Não se contar com você, a terapeuta, nessa hora você fala, dá licença, agora eu vou sair um pouquinho de mim. Olha, Selma, por favor, é assim, deixa eu buscar um pouco da minha prática e do meu conhecimento. Vou buscar ajuda. Eu não estou podendo me ajudar. Alguém pode me ajudar. É como nos passos. Eu não posso, alguém pode se eu deixar. Dos 3 primeiros passos. Mas você tem que permitir nessa hora. Eu tenho que permitir que eu sinto medo. Às vezes sinto medo. Gente, não é toda hora. Seus pacientes vão te ver aqui. Pelo amor de Deus, não é toda hora, mas eu sinto medo. Então, acho que nos casais, voltando à questão do casal, né, é a relação que tem o medo que está ali no meio, né, que um já não confia no outro, fica cheio de dedos para falar as coisas, para perguntar, para se colocar. Eu vejo isso nos meus clientes, né, assim, eu quero isso, mas como é que eu vou falar? E se eu falar? E se der isso? É uma relação onde ninguém está à vontade. Né? E relação que a gente não está à vontade, não tem por que estar lá. Relação tem que ser assim, não pode ser uma saia justa, apertada, que a gente não pode andar, mas também não pode ser uma coisa que também a gente não sabe onde está, né? Que fica perdido. Tão folgado que fica perdido, né? Que é essa coisa assim, todo mundo pode fazer tudo, então não tem regra para nada a relação, não. Tem que ter, mas não pode ser muito rígido. Né? Então, a questão da confiança, a confiança é tudo, né, Cláudia? Sem dúvida. Confiança é tudo. Então, quando o medo está permeando a relação, se faz muita bobagem. Bobagem que você não faria se tivesse mais à vontade. Por exemplo, naqueles medos que eu não posso confiar em mim, né? Se tivesse numa relação que o outro fosse um pouco mais apaziguador, porque, sabe, os pares são complementares, né? Eu posso tranquilizar o outro se eu quiser. Ou eu posso deixar ele louco se eu quiser. Sem dúvida. Né? Eu posso dizer assim, olha, está tudo bem, tá tudo ok, isso aqui é um medo seu desse momento, mas, sabe, estamos juntos.
ainda estamos juntos, na mesma proposta inicial. Eu posso apaziguar alguém, eu posso chutar o balde, deixar o outro louco, inseguro, castigar, punir. Então, depende desse jogo que se faz. Depende do que se está em jogo. Se eu estou revisitando uma relação na qual quero resolver coisas do passado, ou se estou realmente dentro daquela relação por inteiro naquele momento. E isso, sim, entra o trabalho da psicoterapia, que é você saber de você, saber qual é o seu conteúdo, não ficar projetando no outro coisas que não é dele, punindo, castigando, a raiva, cobrando e tudo mais. Sem dúvida. Né? Então, é um pouco por aí. É por aí. Vamos ver se tem alguém que queira fazer alguma pergunta para você aqui. Vamos lá? Alguém? Seu nome, tudo bem? Meu nome é Rejane. Boa noite, doutora. Oi, Rejane. Eu fiquei aqui estipulando algumas perguntas, mas tudo foi tão bem explicado, mas eu vou tentar fazer uma assim. A probabilidade, né, dessa esposa que é casada com esse alcoólatra, dentro de um tratamento, a probabilidade de ela voltar a ter uma vida, né, mais tranquila, mais assim, dentro de uma normalidade, existe essa probabilidade, existe essa meta de vida dessa esposa. Porque eu fui casada com um alcoólatra, ele morreu. E eu vivi tudo isso que a senhora está dizendo aí. Mas hoje em dia, apesar do meu tratamento que eu faço, numa terapia de grupo, eu ainda tenho esse receio, né, do meu dedinho ser podre e ir lá procurar aquelas coisas que eu não resolvi. Entendi. Então, a probabilidade existe de você, mesmo estando casada com esse alcoólatra, dessa vida ser melhor? Oi, Jane. Você tem um dedo podre? E os outros são saudáveis? Pode ser. Então usa os saudáveis. Né? Eu acho que, assim, a partir do momento que você está no processo, eu acho que você falou uma palavra meta que eu acho que despertou algo assim, né? Eu tenho um projeto para mim diferente. E coisas foram construídas. Se foram construídas, não é porque eu nasci assim e está acabado. Se foi construído, eu posso desconstruir, construir outra coisa. Né? Então, nesse sentido, sim, eu só estou aqui sentada porque eu acredito nisso. Eu acredito em possibilidade, em potencial. É que um dedo podre não estraga o resto. Sem dúvida. Usa o resto. O amputa. Se for o caso. Se for o caso, sem dúvida. Se for o caso. Eu acho que tem situações que sim, eu acho que o Cláudio tem muita razão. Se for o caso, corte. Mas tem maneiras de cuidar. Né? Se não está gangrenando ainda, né, Cláudio? Ainda está só inchadinho. E se vão os anéis, mas que ficam os dedos. É o velho ditado. Acho sim. Não sei se respondi, Regiane, mas eu acredito nisso, sim. Selma, me diz uma coisa. Assim, o que você sugere para esses casais que te procuram, no caso que está tendo essa dificuldade de relacionamento, de diálogo, que às vezes para nós se torna uma coisa que a gente percebe que são coisas pequenas e falta um pouco de honestidade, de franqueza no relacionamento. A vontade de falar, acorda, qual é a tua? O que você quer? Você não vê as qualidades, você só está vendo defeitos? Não dá para fazer aqui, olhar e vamos falar das coisas boas, vamos enaltecer as coisas boas? Não é? Porque a gente consegue ver quando a gente está falando em separado, principalmente separado, porque a gente faz esse questionamento. O que você sugere assim aos casais normalmente? Quais as dinâmicas? Então, assim, o que eu tenho percebido é que os casais têm um problema na comunicação. Sem dúvida. Né? Uma das questões principais é essa, porque fica uma conversa sozinho, eu comigo, mas não consigo conectar no outro. Quando tem um casal lá na minha frente e eu pergunto alguma coisa, ele vai me contando, não, mas olha, eu fiz isso, mas eu tentei conversar com ela, mas não deu. Aí eu fui lá, fiz um chá para tentar agradar, tal, não sei o quê. E ele vai contando tudo aquilo, e o outro está ali do lado, e eu fico olhando e falo assim, você está ouvindo isso? Né? E assim, de alguma coisa, às vezes, muito singular, eu falo, não tinha ouvido isso. Mas agora você está ouvindo o que ele está falando? Né? E quando você está ouvindo isso, como é que isso está pegando em você? Como é que isso chega em você? Olha, eu não imaginava que ele pensava assim.
Eu não tinha ideia de que ele pensava isso de mim. Então, tem às vezes, né, Cláudio, os casais ficam com uma história saturada, ouvem a mesma coisa. Não abre uma brecha, principalmente quando a gente já tem rancor, ressentimento, né, tudo que o outro fala vai para a gaveta do ressentimento e da raiva. Sem dúvida. Não tem mais escuta, nem para o novo que o outro está trazendo. Tudo que o outro traz já está velho, já está com o prazo de validade vencido. Verdade. Não vale mais. Né? Então, essa questão da comunicação é uma coisa fundamental, que eu acho que eu tenho visto isso muito nos casais. Mas você estava falando de sugestões para os casais que tem assim, depende da dinâmica desse casal, porque tem alguns casais, quando o outro está morrendo, que tem que realmente ir um para cada lado, para não acabar de morrer. Porque às vezes chegam, não os casais em si, às vezes os casais procuram mesmo para separar. Né? Tem assim, não sei fazer isso sozinho, vou lá e quem sabe aqui, num terceiro ajuda a falar aquilo que eu não consigo falar a dois. E tem muito isso mesmo. Sem dúvida. Né? Mas se chega um individual lá, por exemplo, uma mulher que já está, uma mulher que está sofrendo muito numa relação, e às vezes nem está casada, mas é um namorado, alguma coisa assim, que está sofrendo muito, muito. E às vezes tem que sair mesmo da relação. Isso é muito difícil também de sair, porque não vai sair porque eu quero. Ela vai sair se ela puder sair, no momento dela sair, onde ela achar que dá, de alguma maneira. Ou quando não resta mais nada, quando está no fundo do poço. E aí vem a questão do ficar sem, que é a tal da abstinência. Né? Preciso ficar sem para aprender a estar com. Verdade. Comigo. Né? Eu preciso estar sem um outro que me inebria, porque algumas relações são embriagantes. Né? As pessoas ficam entorpecidas em algumas relações. Olha, eu acredito que você já falou tudo. Olha, o bate-papo está muito gostoso, Selma, mas o fato é que o nosso tempo chegou ao final. É por isso que é muito importante que você entre em contato com a gente, faça a solicitação, peça para a doutora Selma retornar ou tire suas dúvidas entrando em contato. É isso mesmo, há males que muitas vezes a gente tem que cortar pela raiz. Eu agradeço a sua presença, foi muito bom esse bate-papo. Agradecer a presença dos companheiros e dos telespectadores que fazem as perguntas para nós, tiram as informações e falar que esse programa tem apoio da Instituição Cláudia Manso, que também dá apoio às famílias e aos dependentes químicos. Também da Igreja Batista Betel de Santo André, do programa de voluntariado do canal Net Cidade, também hoje nós temos a participação da Ângela Trajes Arrigor, lá na rua Piauí 999, do amigo Djalma Lorenzini, que toda semana manda aqui um arranjo para nós. E nós, novamente, agradecemos até aqui esse momento e convidar os grupos de mútua ajuda que queiram trazer um tema, né, Selma? Como esse bate-papo gostoso. Esse é um programa democrático e esperamos que vocês entrem realmente em contato conosco. Muito obrigado e até o próximo programa. Bem mais além do que a razão possa alcançar. Quem fez o céu, quem fez a terra e o mar, quem ensinou a amar, fez o amor se encontrar, fez o amor se revelar, cada dia sempre novo, como novo nasce sempre o sol. Nele o amor crescerá, sob a sombra da sua cruz. Nele o amor seguirá, sobre o brilho da sua luz. Em Cristo Jesus o amor viverá seguro. Cada dia sempre novo,
revelando sempre novo. Como novo nasce sempre o sol. Nele o amor crescerá, sob a sombra da sua cruz. Nele o amor seguirá, sobre o brilho da sua luz. Em Cristo Jesus o amor viverá seguro. Cada dia sempre novo, revelando sempre novo. Como novo nasce sempre o sol.